Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Então, no vídeo de hoje, eu quero apresentar para você, psicopedagoga, quais os processos e etapas de uma avaliação psicopedagógica. Então, eu sei que quando você se forma, sai ali da tua graduação, da pós-graduação, você fica um pouco insegura com a prática clínica, até porque a faculdade, a instituição não dá conta de trazer toda essa prática para você. Então, meu intuito aqui é descomplicar essas etapas para você ter clareza de como conduzir uma avaliação clínica. Então, eu quero começar esse vídeo aqui frisando para você que é essencial você sempre fazer uma avaliação. Não tem como a gente receber um paciente e pular essa etapa da avaliação e já ir para a intervenção clínica. Você precisa fazer o processo de avaliação para você ter essa clareza desse problema, dessa raiz do problema, tá? Então é importante que faça sentido aqui, que eu deixe frisado isso para você. Então vamos lá, qual que é a primeira etapa de uma avaliação psicopedagógica? A minha primeira etapa seria a anamnese. E por que eu tô falando para você que seria a minha primeira etapa? Porque não existe certo e errado nesse momento de introduzir a anamnese. E por que eu tô te falando isso? Porque hoje, nesse mercado, na prática psicopedagógica, tem profissionais que conduzem a anamnese durante o processo de avaliação e tem profissionais que fazem no começo, assim como eu. Então, o que eu te oriento? Você, de fato, analisar o que faz sentido para você, fazer no começo ou no meio da avaliação. Por que eu, Bianca, conduzo a anamnese no início da minha avaliação? Porque a minha anamnese é essencial para eu entender, de fato, aquele paciente que eu vou receber. Eu preciso ter esse contato com a família para coletar esses dados, informações, porque essas informações que vão fazer eu organizar o meu planejamento de avaliação, as minhas sessões. Então, por isso que a minha anamnese, para mim, Bianca, é fundamental que ela seja feita ali no início da minha avaliação. A segunda etapa, após a anamnese, é a gente fazer o planejamento das minhas sessões de avaliação. Então aqui eu não posso conduzir as sessões com o meu paciente de maneira intuitiva. Então o meu paciente chegar hoje na sessão e ali no início da sessão eu levantar o que eu vou fazer com ele. Não tem como a gente trazer essa prática, essa condução de maneira intuitiva. Eu preciso ter um planejamento das minhas sessões de avaliação, um planejamento prévio, para eu ter até essa segurança do que eu vou precisar, de que habilidades eu vou avaliar, que recursos eu vou precisar, que testes eu vou utilizar, para eu também ter um estudo prévio, para eu vir mais preparada para a minha sessão. E aqui eu vou fazer um adendo, para você, de que por mais que a gente vai fazer esse planejamento das sessões, não só no processo de avaliação, mas posteriormente na intervenção também, não é que eu preciso ter essa sessão rígida. Então eu posso sim trazer essa flexibilidade, eu posso sim ter um plano, o meu planejamento foi de que eu ia conduzir de uma forma, mas talvez no andamento da sessão eu tenha que ter um plano B, um plano C, um plano D. Então tá tudo bem. Você, terapeuta, tem que ter essa flexibilidade para entender que por mais que você planejou as suas sessões, ela não precisa ser rígida e engessada. Você pode sim mudar a rota durante a sessão. Às vezes o paciente vai te trazer uma necessidade de mudar aquilo. Às vezes você não vai conseguir aplicar um teste que você queria e tá tudo bem. Você tem que ter essa flexibilidade também durante o teu planejamento. A terceira etapa que eu coloquei aqui para você seria o de visita escolar. Então vamos pensar aqui, você fez a anamnese, fez o planejamento, já está conduzindo as sessões de avaliação. No meio do processo de avaliação é importante você ter esse contato com a escola. Então vamos pensar aqui que a maioria das demandas que chega para você são demandas relacionadas à aprendizagem, à cognição, certo? Então a gente precisa entender como que está essa situação, como que está essa problemática que a família trouxe para você no âmbito escolar. Pode ser que a escola nunca se queixou de nada, pode ser que o sujeito que veio para a tua avaliação não tenha
vindo por encaminhamento da escola e tá tudo bem, mas mesmo assim é importante você ter esse relacionamento com a escola, até para a escola estar ciente de que o aluno está fazendo acompanhamento com o psicopedagogo e você também entender como essa problemática se dá ali no ambiente de sala de aula, até porque a gente entende que a criança, o adolescente, ele passa muito tempo no ambiente escolar, então a gente precisa entender esse ambiente, essa dinâmica e se essa dificuldade também está sendo latente ali naquele ambiente. A quarta etapa, após essa visita, então vamos lá novamente, a gente fez a anamnese, a gente está conduzindo os processos de sessão com o paciente, a gente fez a visita escolar e a gente já está caminhando para um fechamento de avaliação. E aqui, essa etapa é de você integrar esses dados. Então, você vai fazer a junção desses dados. Anamnese, sessões de avaliação, visita escolar, algum outro contato que você tenha tido ali com a família, com algum cuidador que essa criança tenha. Então, você vai ter que fazer a junção. Se você fez a aplicação de algum teste, de um protocolo, você vai ter que integrar esses dados para você desenvolver um raciocínio clínico. Quando eu estou integrando esses dados, a gente chama de raciocínio clínico. Então, eu estou desenvolvendo o meu raciocínio. Eu não posso olhar para uma anamnese isolada e levantar uma hipótese ou uma situação apenas pela anamnese. Assim como eu não posso levantar só pela visita escolar. Assim como eu não posso olhar só para um teste de maneira isolada. Então, por isso que eu preciso fazer essa junção, fazer essa integração para me levantar um dado, um resultado, para eu encaminhando aí para a nossa quinta etapa. Então, essa quinta etapa seria o momento de devolutiva e escrita de relatório. Então, o que seria essa devolutiva? A devolutiva é eu apresentar para a família o que eu levantei. Então, pensa comigo, a família te procurou porque ela tem um problema, certo? A criança está com alguma dificuldade, o adolescente, enfim, ela te procurou porque o filho, a filha está com alguma dificuldade. Então, vamos usar aqui, ela está com um problema, certo? E ela te procurou porque ela está buscando uma solução. Então, você fez uma avaliação para entender por que esse problema está sendo ocasionado ali, qual que é a raiz desse problema, tá? Então, agora na devolutiva é o momento de você trazer isso para a família. O que você levantou na tua avaliação de pontos que, se for necessário, você vai trazer para o seu processo de intervenção, tá? Então, o que difere um relatório de uma devolutiva? A devolutiva é essa linguagem, verbal ali que você vai apresentar para a família do que foi levantado, do que foi observado. E o relatório, tudo isso que a gente trouxe oralmente para a família, a gente vai colocar num relatório, que é um documento, onde você vai ali descrever as etapas da tua avaliação e chegar numa conclusão. No relatório, se for necessário, você vai colocar encaminhamentos. Então, se naquela avaliação você levantou que o paciente precisa de avaliação psicológica, de avaliação com fono, então você vai colocar nesse relatório também, tá? E como a família que é o teu cliente, você vai entregar o relatório para a família. Uma sexta etapa que eu coloquei aqui para vocês seria a orientação à paz. Então, na maioria dos casos, e aí a gente vai analisar muito essa intensidade do problema, essa queixa, você vai precisar orientar a família, orientar a escola. Então, você vai ter que analisar se essa orientação pode ser feita com uma frequência menor ou maior. Talvez no processo de devolutiva você já possa ali pontuar algumas orientações para a família. Você pode depois pontuar orientações para a escola, né? Tudo vai depender dessa comunicação, tudo vai depender do que você levantou na tua avaliação e do que você avaliar e achar necessário. Mas você, psicopedagoga, pode sim e deve orientar os pais do seu paciente. Bom, então é isso. Hoje eu apresentei aqui para vocês essas 6 etapas para você conduzir com excelência, com segurança, um processo de avaliação psicopedagógica. Agora me conta aqui, você psicopedagoga, se te deu clareza sobre o processo de avaliação. Me conta aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida do processo avaliativo para eu poder te orientar. Tá bom? Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.